Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos colegas concurseiros conseguirem aí localizar com maior facilidade as videoaulas para auxiliar nos seus estudos, tá? Então não custa nada, ajuda bastante o canal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 17ª aula sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E lembrando que a Base Nacional Comum Curricular é o tema mais importante hoje da educação, temos que dar toda a atenção possível. A Base Nacional Comum Curricular, ela vai tratar de toda a educação básica, porém, nós estamos aqui nesse momento, pessoal, eu estou fazendo as aulas somente da parte infantil e fundamental, porque estamos com concursos abertos em diversas prefeituras aqui em São Paulo e de PEB 1. Então, se a gente começar a trabalhar agora com o ensino médio, nós vamos misturar muita informação. Então, no futuro aí, estarei fazendo a aula também do ensino médio, mas no momento só ensino infantil e fundamental, tá? Que é pra gente focar no concurso. Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. A gente começou a trabalhar essa temática, pessoal, na aula 16 e vamos dar continuidade agora. Antes de mais nada, sempre explicar, né, pessoal? É domingão, né? Fui expulso lá daquele meu cenário lá legal que eu gosto. Família toda em casa, então não dá pra realmente como que fala? A sala dá acesso aos demais cômodos da casa, então não dá para eu monopolizar a sala ali, porque se fica passando gente, conversando, desconcentra. Então eu vim aqui, me tranquei no quarto, estou morrendo de calor. E outra coisa que eu queria falar para vocês, né, como eu tenho que deixar uma luminária virada para mim, assim, pela questão da claridade, às vezes vocês vão ver eu piscando, assim, né, vocês falam, meu, o cara tá tendo um piripaque ali, velho, vou mandar chamar o 91 para ele lá, né, 190. Mas na verdade não, pessoal, que às vezes fica a luz assim, dando umas piscadas, vocês, né, não vão pensar que eu tô tendo um piripaque aí no meio da aula não, tá bom? Gente, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre, dando continuidade aí nas competências específicas de linguagens, né, do ensino fundamental, nós vamos falar agora sobre as competências específicas da arte para o ensino fundamental. Então, a arte, pessoal, ela tem 9 competências específicas para o ensino fundamental, e nós vamos falar de cada uma delas agora, tudo bem? Pessoal, eu tenho uma pausa aqui que eu fui ligar o ventilador, porque senão eu morro aqui dentro do quarto. Então se ficar meio com barulhinho de fundo assim, é o ventilador, tá bom? Senão o professor morre de calor aqui no meio da aula. Vamos lá. Pessoal, a primeira competência, explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social. Também, pessoal, dos povos indígenas, comunidades tradicionais brasileiras e das diversas sociedades em diferentes tempos e espaços. Distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico e social e sensível a diferentes contextos, e também dialogar com as diversidades. Então, pessoal, primeira competência específica da arte para o ensino fundamental: explorar, conhecer, analisar, fruir, vivenciar todas as práticas e produções artísticas, culturais, tanto do seu entorno, aquilo que tem a ver com você, tá? Aquilo que você vivencia no seu dia a dia, bem como das comunidades indígenas, quilombolas, tá, pessoal? Aprender sobre a cultura afro também, que veio do nosso país, aprender, sabe, sobre aquilo que faz parte da sua vida e aquilo que não faz também, bem como práticas e produções culturais de diversas sociedades brasileiras em diversos tempos e espaços, tá? Por quê? Porque você precisa ver, também ter esse acesso, conhecer, permitir que a criança conheça a cultura do passado, ver o que foi mudado, ver o que foi trazido do passado que a gente utiliza hoje, ver o que foi trazido do passado que a gente utiliza hoje, que a gente conseguiu transformar para se adequar melhor à nossa situação, né? Fazer esse diálogo com as diversidades, com as mudanças. É muito importante ter esse contato com toda a parte cultural e artística, não só a contemporânea, mas também, pessoal, a do passado ali, fazer essas comparações, é muito legal. Então tá aí a primeira competência, tá? Segunda competência, compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação aí, pelo cinema, informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual nas condições particulares de produção na prática de cada linguagem e nas suas articulações. Então a segunda competência, ela vai falar sobre o quê? Sobre as relações entre as linguagens da arte e as suas práticas integradas, ou seja, tudo aquilo que divulga a arte, tá? Seja pelo rádio, pela TV, pela internet, pelo cinema, pelas as redes sociais. Então vai falar disso, tá? Essa relação entre
eu sempre esqueço a palavrinha, pessoal, muita informação, essa relação entre as linguagens da arte e as suas práticas integradas aí, que divulgam a arte no mundo, tá? Terceiro, pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em arte. Pessoal, quando a gente fala assim, pesquisar e conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais, nós estamos falando do quê? De artes, pessoal. Que, por exemplo, é uma arte inovadora, que a partir dela é aberta uma ramificação, é aberto um estilo, é criado um estilo. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês, embora minha opinião pessoal não pode contar, mas eu vou dar assim mesmo. Um exemplo que eu posso citar é o Romero Brito, tá? Ele criou ali, na verdade ele não criou nada, né? Se você pegar o estilo do Romero Brito, é uma coisa meio parecida com Pablo Picasso ali, Pablo Picasso. Mas o Romero Brito, ele criou assim um estilo, né? Ele foi lá, fez aquela coisa quadriculada, cheio de cores, pontinhos, estrelinhas, com gatinhos e bichinhos e árvores e flores. Então, gente, é um trabalho maravilhoso. Agora, a minha opinião, que não pode contar, pessoal, não vale a minha opinião, honestamente, na minha opinião, o Romero Brito não representa a arte brasileira. Na minha opinião, não. Tá? Não sei se é considerado aí por uma questão até de interesse, mas na minha opinião, não. Por quê? Gente, ele nasceu aqui no Brasil, só que ele foi jovem para os Estados Unidos, lá ele iniciou o trabalho dele, lá ele divulgou o trabalho dele, lá ele foi reconhecido, lá ele enriqueceu, e eu não tenho vergonha de falar, pessoal, não sou um ignorante na arte, não sou um especialista, mas também não sou um ignorante. Eu, honestamente, pessoal, só ouvi falar de Romero Brito na minha vida uns 7, 8 anos atrás, quando a Unilever fez um contrato com ele e nas caixinhas de sabão em pó Omo começou a vir decoradas, né, com as obras dele. Só. Honestamente, eu nunca tinha ouvido falar de Romero Brito. Então foi um cara que foi para os Estados Unidos, né? Lá ele iniciou o trabalho, lá ele foi reconhecido, lá ele divulgou, lá ele foi reconhecido, lá ele ficou rico, montou uma galeria de arte riquíssima, se eu não me engano em Miami, riquíssima, né? Então assim, e lá ele continuou. Então, porque o cara nasceu no Brasil, você tem que dizer assim, ele representa o Brasil. É como a Sônia Braga, né? Veio aqui no Brasil, fez Gabriela, enriqueceu, fez vários filmes ali de pornô chanchada, depois fez vários trabalhos em novelas e tal. Aí eu não sei se foi meados dos anos 80, comecinho dos anos 80 aí, que ela foi para os Estados Unidos, se naturalizou americana, e não veio mais pro Brasil, pessoal. Ela ficou, fez a vida lá, joia pra ela. Eu também adoraria ir, eu adoro os Estados Unidos, morro de vontade de morar lá, de ser um cidadão. Mas aquela coisa, se eu for pra lá, eu vou representar os Estados Unidos, principalmente se eu me naturalizar americano. Eu vou representar os Estados Unidos, eu não vou representar o Brasil, né? Então eu vejo dessa forma, tá? Não é porque a pessoa nasceu aqui que nem o Pepe. O Pepe nasceu no Maranhão, né? O jogador de futebol, zagueiro de Portugal. O Pepe nasceu no Maranhão, mas ele se naturalizou português. Hoje ele é zagueiro da seleção portuguesa. Agora, porque o cara nasceu no Maranhão, nós vamos dizer assim, temos um brasileiro nos representa. Não, ele não representa a gente. Ele representa Portugal, tanto que ele joga pela seleção de Portugal. E uma vez que ele defende a seleção de Portugal, ele não pode jogar pela seleção brasileira depois, tá? Então ele agora é cidadão português e lá ele tem que ficar. Então agora, porque o cara nasceu no Maranhão, nós vamos dizer assim, um brasileiro nos representando em Portugal. Não, gente, ele é cidadão português. Sônia Braga é cidadã americana. Romero Brito, eu não sei se ele se naturalizou, mas como eu falei para vocês, não, para mim, na minha opinião, ele não representa o Brasil como artista, tá? Ele representa os Estados Unidos, porque é lá que ele fez tudo e lá ele ficou, tá? Então ele não veio pro Brasil, então, né? É diferente, por exemplo, de um jogador de futebol que vai jogar lá na Europa, tudo, mas ele joga pela seleção brasileira. Então ele é brasileiro, ele é naturalizado brasileiro, e aí ele representa o nosso país. Agora, a minha opinião não pode contar, tá, gente? Então vocês deletam aí. Deletem aí, mas né? Mas vou dar esse exemplo do Romero Brito, tá? Então ele criou ali um estilo, a partir dele vários artistas trabalham em cima do estilo dele. E então ele criou aí uma matriz cultural, uma matriz estética, porque é um trabalho bonito, bem feito, ordenado, que tem um significado e um símbolo cultural muito grande para nossa geração, tá bom? Eu, particularmente, vocês já deram para perceber que eu não gosto muito do Romero Brito. Eu fiquei um pouco chateado com ele, com a situação aí que ele meio que, né, desfez ali
dos funcionários ali num restaurante lá em Miami, e a dona do restaurante foi lá e quebrou o pau lá na galeria dele. Então assim, gente, né, foi uma experiência muito triste aí com o Romero Britto, né? Então eu particularmente não me simpatizo muito com ele em si, mas a obra dele é um trabalho sensacional. Então precisamos aí reconhecer. Eu adoro, trabalho muito com o Romero Britto, tá? Então, gente, não é assim, você chegar e falar, o professor não gosta dele. Não, eu particularmente não me simpatizo. Achei um cara arrogante quando eu vi alguns vídeos, essa situação do restaurante. Você vê uma pessoa que nasce com tantas dificuldades na vida e aí tem uma oportunidade, depois chega num restaurante e vai desfazer de funcionário. E, pô, tanto que a dona do restaurante, ela tinha ganhado um vaso, uma escultura de 26 mil dólares, né, de presente do marido. Meu, ela catou aquele vaso, levou na loja dele, quebrou na frente dele, assim, meu. Ela falou, meu, sabe, ela ficou indignada com ele. Então você vê que a mulher não tava mentindo, né, pra quebrar um vaso de 30 mil dólares quase. Então, assim, eu fiquei muito triste, porque, meu, sem palavras, uma pessoa que é um artista, gente, chega num restaurante e vai humilhar funcionário, pelo amor de Deus, né? Mas assim, não é essa questão aqui que nós temos que explorar. A questão que nós temos que explorar é o trabalho dele. O trabalho dele é um trabalho sensacional. Supondo, né, claro, né, por interesses políticos, o pessoal reconhece ele como um artista brasileiro. Um artista brasileiro que não tá nem aí pro nosso país. Mas reconhecem ele como um artista brasileiro. Então, assim, pela lógica, né, pessoal, como eu falei, a minha opinião não importa. Por exemplo, o Romero Britto, ele é detentor de uma matriz estética e cultural brasileira, especialmente manifestas nas artes e nas culturas que cultura a identidade brasileira. Então o trabalho dele é reconhecido aí na identidade brasileira, como formação da nossa identidade cultural, tá? Então é um exemplo que a gente pode citar aqui nessa terceira competência, tá bom? E pessoal, mais uma vez vou deixar claro, tá? É uma opinião pessoal minha, o que eu falei aqui, e a minha opinião pessoal não conta. Então quando você vai fazer uma redação para o concurso, uma questão, qualquer coisa assim, se cair um Romero Britto lá, gente, é o que o país reconhece, não que o Supernova reconhece, tá? Então, Romero Britto é reconhecido aí como artista brasileiro, tá bom? Pelo amor de Deus, hein? É igual parente, né? Enquanto eu acho que a quarta, é igual parente, né? Pô, meu, você vai lá, meus parentes não tá nem aí pra você fica doente, ninguém tá nem aí, né, meu? Aí quando você vai fazer uma festa de aniversário pro filho, você chama quem? Você chama os vizinhos, você chama os coleguinhas da escola e chama aqueles seus amigos mais íntimos, né? Aí posta no Facebook e pronto, o parente fica bravo porque, nossa, a gente quer sangue e não é convidado. Meu, o parente não tá nem aí pra você, né? Agora porque tem o seu sangue, tem o mesmo sobrenome, você tem aquela obrigação de ficar chamando pra festa. É mais ou menos assim, né, gente? Então, quando eu falo do Romero Britto, é aquela coisa, o cara vai lá pro Estados Unidos, se enriquece e vira as costas pro país e aí o país fica aí dizendo, nossa, é um artista brasileiro. É mais ou menos isso, né? Pra mim, negócio de parente, de família são aquelas pessoas que estão perto da gente quando a gente mais precisa, né? Esse negócio de sangue aí, isso aí é uma coisa muito arcaica, gente. Tem muito parente aí que na verdade só espera um parente mais abastado morrer para poder morder uma fatia da herança. Então, esse negócio de parente, isso aí não existe. Família são as pessoas que estão próximas de nós, né? São palavras até de Jesus Cristo, não é nem minha, né? Minha família, meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Então, esse negócio de ficar valorizando artista de fora só porque nasceu no Brasil, isso aí comigo não cola. Mas para o concurso, Romero Britto é um artista brasileiro e as suas obras remetem à identidade da nossa cultura. Joia? Para concurso vai ser isso aí. Pessoal, competência 4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. Então assim, pessoal, trabalhar os diversos espaços da escola com a criança, ressignificando a arte, ou seja, deixando que a criança crie aquilo que ela gosta, tá? Por isso, inclusive, quando nós estudamos, pessoal, tinha a matéria de educação artística, e essa matéria ela foi mudada o nome para artes. Por quê? Porque educação artística, você tem que estudar todas as culturas artísticas, manifestações artísticas que aconteceram no nosso país. Mas na artes você vai fazer tudo isso, só que aquilo que a criança produz é considerado também como arte. Por isso que foi mudado o nome de educação artística para artes, tá? Porque educação artística era uma coisa que você tinha que estudar aquilo que estava nos livros. E a artes, a matéria artes, ela permite que aquilo que a criança construa seja considerado arte. Beleza? E nós temos que experienciar esse tipo de coisa, ludicidade, percepção, expressividade, tá? Permitir aí que a criança
tem acesso e contato com os diversos espaços da escola, ressignificando cada um deles, não colocando a sala de aula como lugar de estudar e o parque como lugar de brincar, o pátio como lugar de correr. Não, gente, todos os lugares é lugar de aprendizado, tá bom? Quinto, mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisas e criação artística. Então, assim, pessoal, os recursos tecnológicos, utilizar eles também como formas de registro, aí de computador, né? Quem não usa o computador para registrar, né? Pesquisar e também fazer criações artísticas, tá? Então, tá falando aqui, né? Também os recursos tecnológicos aí também devem ser utilizados para esse fim. Sexto, estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. Eu até mencionei isso aqui agora há pouco, né, que eu falei lá do Romero Brito, patrocinado aí pela Unilever. Eu tô olhando pro computador ao invés de olhar pra câmera. Patrocinado aí pela Unilever, né? Então fui lá, pegaram a arte dele, pagaram pra ele lá pra deixar usar a imagem nas caixas de sabão em pó Omo, não sei se algum outro produto também. Mas assim, então, gente, aqui fala sobre estabelecer essas relações entre a arte, a mídia, mercado e consumo, compreendendo aí de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte. Então, uma maneira de circular a arte hoje no nosso país é realmente através dos negócios, né, do comércio, essas parcerias. Por exemplo, você pega ali os desenhos da Disney, né? Eles fazem parcerias ali com empresas como a Danone, a Tostines, né, a Nestlé. Aí você vai comprar bolachinha, tem a bolachinha do Frozen, tem a bolachinha do Shrek, tem a bolachinha de diversos personagens aí. Vingadores, né? Não somente a Disney aí, Vingadores, tudo que tá em alta, né, pessoal? No já pensou um dia um filme do Super Malva, cara? Vocês pensam que eu não tenho? Olha lá na minha foto lá no canal, vocês vão ver lá eu vestido de super-herói, gente. Eu tenho essa roupa. Eu tô meio barrigudinho agora, né? Mas acho que ela ainda cabe, né? Então já pensou aí o filme do Super Malva, né? E aí o Super Malva sendo patrocinado aí, você vai comprar uma bolacha recheada lá do Super Malva, né? Um suquinho do Super Malva, ó que beleza. Então, assim, gente, essas parcerias promocionais com a arte, né? Você vê lá, um Frozen, uma criança, cara, Vingadores, a criança, ela ama o Vingadores, ela assiste o filme, ela quer ser o Capitão América, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, e aí, de repente, ela vai no mercado e vê lá um Danoninho do Vingadores. Você acha que aquele Danoninho vai vender mais ou vai vender menos que aquela outra empresa que não tem o patrocínio, por exemplo? Pensa. Né? Vai vender horrores. A Coca-Cola, não sei, ela não tem muito interesse nisso, porque a Coca-Cola, você imagina lá, Coca-Cola com o símbolo do Vingadores do lado, gente. Quanto que essa Coca-Cola ia vender, né? Às vezes, não, ela faz de vez em quando, mas ela põe lá uns artistas meio fracassados lá de funk aí, né? Umas coisas meio Anitta, gente, Pablo Vittar, Deus o livre, gente. Quando eu via Pablo Vittar ou Anitta na latinha de Coca-Cola, eu não pegava, eu pegava outra latinha. Eu não gosto, né? Eu particularmente não gosto, tem quem goste. Então, assim, essas coisas promocionais, pessoal, essas parcerias promocionais é uma maneira de divulgar a arte hoje, tá? Porque hoje as pessoas, por exemplo, só pessoas mais cultas, mais voltadas para isso, infelizmente, que frequentam uma galeria de arte, né? Principalmente que a arte hoje tá uma arte porca, né? Você vê artistas culturais aí, pelo amor de Deus, pelado, melado de tinta, no meio de um parque municipal, onde crianças estão circulando, você vê um adulto lá pelado mostrando sua genitália. Isso aí não é arte para mim, isso aí para mim é mediocridade. A pessoa que faz isso aí é um doente mental. Né? A arte ela é uma coisa que ela tem que ser colocada ali de uma forma pura, né? De uma forma serena. E, na minha opinião, agora, quando você coloca aqui sobre estabelecer a relação entre a arte, a mídia e o mercado e consumo, tá falando disso, tá? Como que a arte hoje ela gera dinheiro, por exemplo, hoje é muito difícil, né? Quem vai... o Romero Brito ainda deu sorte, né? Cachorro, safado, sem vergonha. Né? Ele ainda deu sorte, hein? Tem uns quadros dele aí que vale 30, 40 mil, né? Se esse homem, Deus o livre guarde, aí partir dessa terra, os quadros dele vai valer 300 mil. Mas hoje é muito difícil, a pessoa que vai lá, compra um quadro, compra um vaso caríssimo, aí, né? É difícil, né, hoje. Então, como que você ganha mais dinheiro com a arte hoje? Através das parcerias, né? Das divulgações, tá? Então, é onde entra o mercado e o consumo da arte. E como que isso divulgado através das mídias, né? Você vê, por exemplo, tem um outro artista que, se eu não me engano, era um artista brasileiro. Eu vou dar uma pausa aqui para dar uma pesquisada. Pessoal, eu dei uma pesquisada aqui, ó. Eu meio que viajei, eu tô meio que focado no Romero Brito, aí falei que o cara era brasileiro, mas não é não.
tá? Eu não sei se eu ouvi falar isso em algum lugar aí, então já tô, não vou trazer fake news aqui para vocês não, hein? Já tô desconsiderando. E o que aconteceu? Na verdade foi um artista plástico aí, acho que é alemão até, se eu não me engano, tá? Me perdoem aí, falei brasileiro, acho que tô meio acostumado com Romero Brito. Pessoal, vocês veem, por exemplo, tem um artista alemão que ele criou, pessoal, ele pegou um método aí já desenvolvido por alguns médicos aí, japonês, alemão aí, lá do passado, lá de 30, 40 anos atrás, de dissecar cadáver e transformá-los, plastificá-los, para poder transformá-los em exposição do corpo humano. E isso aí, gente, gerou aí imagina, uma polêmica muito grande, mas também uma admiração muito grande das pessoas. E esses corpos foram expostos em diversos lugares, aí, né, as pessoas ganham muito dinheiro. E uma das divulgações desse trabalho foi no filme Cassino Royale, de 2006, que foi a nova saga do James Bond, né, com Daniel Craig, que, se eu não me engano, está até hoje como James Bond, né, o Daniel Craig. E foi o primeiro filme do Daniel Craig como James Bond, né, o Cassino Royale, e como a Renata, não vou falar o sobrenome, pessoal, para não, né, não expor, mas a Renata lá de Araçariguama falou para mim, né, para eu colocar os nomes quando eu falar de filme assim, para eu colocar o nome na descrição. Vou colocar o nome aí do Cassino Royale, não dá para pôr a foto, mas dá para pôr o nome do Cassino Royale aí na descrição. Tem uma hora que o James Bond lá tá naquelas ações dele e ele passa por em Las Vegas, ele passa ali pela exposição dos cadáveres, né, plastificados. Então você vê, é uma forma de divulgar o trabalho. O cara não só faz exposições, como ele fechou um contrato com um filme do James Bond. Você imagina, né, o trabalho do cara divulgado no filme do James Bond. Então é onde fala, mais uma vez aqui, que a gente fala assim, a relação entre a arte e a mídia, ou seja, a mídia utilizando a arte utilizando a mídia para sua divulgação também, tá bom? Então, só para fechar essa temática aqui, eu achei bem legal. E parei até o vídeo um pouquinho para dar uma pesquisada. Pessoal, 7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. Então, assim, pessoal, usar a arte aí para problematizar questões como questões políticas, sociais, econômicas, tá? Científicas, tecnológicas, culturais. Gente, olha, para explicar muito bem legal aqui, muito bem legal, gente. Tem hora que eu solto umas pérolas na minha aula que eu tenho vergonha de mim mesmo, viu? Sério mesmo, né? Então, a gente explicitar, pessoal, a gente divulgar coisas políticas, sociais, econômicas, culturais através da arte. Como que a gente faz isso? Gente, hoje nós temos as charges aí, né? Quando você pega, por exemplo, um político gordo, com o bolso cheio de dinheiro, e aí você põe um pobre do lado magrinho, assim, né? Sem nada, ali descalço. Então você tá o quê? Problematizando uma questão política, uma questão social, uma questão econômica. Olha, tudo isso num único desenho, né? Científico, né, tecnológico, cultural. Aí você já consegue trabalhar, por exemplo, esses 3 temas numa daquelas fotos que a gente vê assim, do tipo, as pessoas, né, quando pega assim, ó, o celular agarrando a cara da pessoa, e a pessoa, o celular, uma extensão do corpo, né, da mão. Então mostra ali a dependência das pessoas hoje das mídias sociais. Então tudo isso, gente, é uma forma de você problematizar questões de todos esses temas aqui através da arte, tá? Então é um exemplo bem básico que eu dei, mas explica bem prático assim essa competência. E pedir para as crianças criar, claro, né, suas próprias teorias. A 8ª competência: desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Ou seja, fazer com que a criança, né, desenvolver a autonomia, com que a criança consiga, por exemplo, você põe ali uma tinta, um pincel, um exemplo básico, pode ser qualquer tipo de arte, né? E deixar que a criança tenha a iniciativa de pegar aquilo e começar a fazer alguma coisa, fazer com que a criança comece a criar por ela mesma, tá? Alguma coisa que ela queira ali. A crítica, né? Ou seja, a criança ler um livro e falar se ela gostou, se ela não gostou, o que ela achou daquele livro. A autoria também, né? O trabalho, ou seja, ela criar uma coisa dela, né? E ela poder dizer que é dela aquilo. Não é você dar um modelo para que a criança olhe aquele modelo e faça igual, não. Deixar ela criar uma coisa dela.
E o trabalho coletivo e colaborativo também das artes, ou seja, trabalhar não somente de forma singular ali, mas também com o grupo, trabalhar em conjunto e trabalhar em regime de colaboração. Tipo, cada um faz uma coisa que nem, ó, as crianças, se pega umas caixas de papelão e fala assim, ó, o que vocês podem fazer? Aí as crianças decidem criar um robô. Então, um vai montar o robô, o outro vai pintar, o outro vai colar, o outro vai fazer os olhinhos. É um trabalho colaborativo também. Então é muito importante essa competência aqui. E para finalizar nossa aula, pessoal, e também as nossas competências aí das artes, a nona competência é analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Ou seja, pessoal, analisar e valorizar todo o patrimônio artístico, tanto nacional quanto internacional, ou seja, todas as obras aí de âmbito mundial, tá? Você conhecer, você pesquisar sobre elas, você poder agir sobre elas, criticar, mas não criticar para falar mal, né, gente? Criticar no sentido assim de falar, poxa, olha, eu acho que se tivesse feito assim teria ficado melhor, olha, eu acho que isso aqui ficou perfeito porque passa essa mensagem, assim, a crítica, né, fala sobre isso também. E valorizar essas artes, porque afinal de contas elas são uma das maiores marcas da nossa passagem pela Terra, né? Olha que lindo, ó, filosofando aqui. Com suas histórias e diferentes visões de mundo também, né? Ou seja, aí, os tipos de artes que são criadas, materiais e imateriais, né? As histórias que elas contam, a mensagem que elas passam e também as suas diferentes visões de mundo, ou seja, um artista, dois artistas fazendo cada um sua obra sobre o mesmo tema, cada um vai ter uma visão diferente sobre aquilo, tá bom? Então, gente, as nove, eu soltei mais uma pérola aqui, né? As 9 competências da arte específicas aí para educação fundamental foram essas que eu falei. Qualquer dúvida, pessoal, façam uma anotação aí, tá? Coloca nos comentários alguma dúvida que vocês tenham, que eu puder estar respondendo aí, vou estar respondendo, esclarecendo para vocês, tá bom? E se precisar, assistam a aula de novo, para não perder nada realmente, porque olha, gente, aquilo que a gente acha que é menos importante é o que acaba caindo no concurso, tá bom? Então, bons estudos para vocês e a gente continua aí na 18ª aula com as competências específicas de educação física para o ensino fundamental. Agora nós vamos falar das competências específicas aí da educação física, ó. Certo? Então, pessoal, bons estudos aí, até a próxima aula, não esquece de se inscrever e dar aquele like positivo.